Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Vieira e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com prótese de silicone. Por quê? A Bruna Vieira colocou silicone? Colocou e ela vai te contar como foi. Eu já falei sobre silicone no podcast 1000 vezes, já falei em outros momentos, tipo no post do blog, no story, mas algumas pessoas comentaram chocadas, sabe? Eu não acredito, você traiu o movimento do peito pequeno e não sei o que. Falei, em primeiro lugar, meu peito ele vai continuar pequeno porque eu coloquei uma prótese pequena. Pra mim era muito importante eu me reconhecer com o meu peito e essa foi uma escolha minha. Algumas pessoas olham e falam, eu não quero me reconhecer, eu quero andar pra frente com os peitos. Problema da pessoa. Vou começar já falando isso porque eu sei que eu receberei comentários assim. O que eu acredito do feminismo é que cada mulher faz o que bem entender com o próprio corpo. Isso é, ter o peso que quiser, modificar o que quiser, aceitar o que quiser, não aceitar o que quiser, entende? Cada uma tem o seu processo, suas lutas diárias e eu sempre tive esse discurso. Então, quando eu... E não foi uma coisa de uma hora pra outra em que eu falei, putz, estou passando por uma coisa, eu quero me transformar porque eu quero me sentir diferente. Muito pelo contrário. Quem me acompanha, assim, tem paciência de escutar todos os podcasts e assistir aos vídeos dos meus stories, sabe que foram meses de mudanças, pequenas e grandes mudanças na minha vida, no meu cotidiano, na minha personalidade e na minha rotina principalmente. E eu decidi que ia colocar o silicone em janeiro. E aí eu falei, beleza, agora que eu decidi, eu vou me dar um tempo com um estilo de vida, com uma rotina, pra ver se é realmente isso que eu quero. Por quê? Eu senti a necessidade de colocar quando eu perdi alguns quilos. E o peito pequeno que eu tinha, que nunca me incomodou tanto assim, tipo ao ponto de falar, putz, quero passar por uma cirurgia pra colocar silicone. Não me incomodava nesse ponto, eu só falava, beleza, tenho um peito pequeno. Só que depois que eu emagreci, eu comecei a ver um formato no meu peito que eu falava, putz, eu queria que ele fosse redondinho como ele era quando eu tomava anticoncepcional, que isso também mudou muito meu corpo. Mas eu falei, tá, quando eu tiver tempo, eu vou atrás disso pra entender qual é o processo. Por enquanto eu vou ficar em trabalhar, em me adaptar, em me recuperar, em me sentir bem. E, em paralelo, eu comecei a fazer mais exercício. Eu entrei na aula de yoga, pilates. E na aula de yoga tem uma coisa muito importante que é a respiração. E tem uma coisa que eu não fazia muito bem desde que eu nasci, que é a respiração. Eu tenho desvio no septo, eu sempre soube que eu tinha alguma coisa errada com o meu nariz que ele não funciona direito. Mas eu não entendia o nível do meu desvio, então eu procurei um médico aqui em São Paulo, um otorrino. Ele fez um exame lá, que na hora mesmo ele já fala se o seu caso é cirúrgico ou não. E ele falou, nossa, o seu caso é muito cirúrgico. Por quê? Você tem um desvio para um lado, depois o desvio para o outro. E aí você tem carne esponjosa, tem um nome, outro nome para isso, mas popularmente é conhecido como carne esponjosa. E você tem os canais aqui inflamados. Então é uma cirurgia simples, você sai do hospital no mesmo dia, só que é uma cirurgia que vai transformar para sempre a sua vida. A respiração, tipo, o nosso corpo se adapta para viver com o que ele tá consumindo ali, tá conseguindo ter acesso. E o meu, como eu tenho isso desde criança, desde que eu nasci, eu tinha várias limitações que só apareceram mais assim quando eu comecei a fazer atividade física, algum exercício e quando eu tenho crise de rinite. Então eu fui visitar a Nats esse ano e ela tem gatinho. E isso ativou a minha rinite de um jeito que eu quase fui direto pro hospital depois. Eu espirrava assim, achi. E como eu tenho esse desvio, eu acho que o pelinho, ou sei lá, o que eu tenho alergia, entrava no meu nariz e ficava aqui por semanas. Então, uma hora que eu fiquei na casa dela, eu fiquei umas 3 semanas muito mal, com o nariz escorrendo, com dor de cabeça, tudo vermelho. E é bizarro, porque respiração é uma coisa que mexe muito com todo o resto. Você não consegue fazer nada direito se você não tá respirando direito. Então, assim que o médico falou, vai mudar a sua vida, faça, eu falei, tá bom, farei essa cirurgia. Aí eu juntei com a vontade que eu tinha já de colocar a prótese e falei, vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí eu corro o risco da anestesia apenas uma vez. Uma coisa muito importante que até meu médico falou pra eu lembrar as minhas leitoras é, toda cirurgia tem um risco, toda cirurgia tem um risco. Quando você toma a decisão, vocês têm que estar com o seu corpo saudável. Por isso que você faz 1 milhão de exames antes de ir pro hospital, você procura um médico muito bom, porque você está se submetendo a algo que não é natural ali do seu corpo, é uma decisão sua, você é dona do seu corpo. Só que para você fazer essa decisão consciente, é muito importante que você cuide dele antes de chegar na cirurgia, para você ter certeza que vai dar tudo certo. Daí eu fiz todos os exames, aquele da esteira e tal. Mas foi muito bom porque, como eu disse, eu tô num processo de me cuidar bastante, então a minha saúde tá show de bola.
e todos os exames foram muito bons, e o médico falou, você pode operar quando você quiser. Aí eu marquei na minha agenda, reservei pelo menos uns 30 dias sem eventos que exigiam muito de mim e uma semana sem nada. Eu marquei no dia 15 de outubro de 2019. Muito importante, tipo, falar do risco da anestesia, porque é o risco, entendeu? Essa é a questão. Tem umas coisas, tipo, hoje no salão eu fui, como eu não tô podendo lavar meu cabelo, assim, levantar a mão, eu tô indo no salão. E a menina falou, vai cair muito cabelo seu. Eu falei, por quê? Ela, quando você toma anestesia geral, todos os seus órgãos, eles meio que param um pouquinho, dá uma desacelerada, né? Eu não vou falar que eles morrem, mas enfim, eles mudam um pouquinho por um tempinho ali, quando tá com o efeito da anestesia. Isso acontece com, pode ter, não é com todo mundo, mas no cabelo também, então cai um pouco de cabelo. Nossa. Eu não fazia ideia disso. Tudo bem que assim, meu cabelo cai normal, quando eu vou tomar banho, como ele é um cacheado, ele acaba embolando um cachinho no outro, então é no banho que ele cai um pouquinho mais. E ela já me falou de uma coisa que eu não fazia ideia, que é o efeito colateral da anestesia. Então é uma coisa que, por exemplo, às vezes a menina super prioriza, tá com um sonho de ter um cabelão, e aí do nada isso começa a acontecer, ela não sabe por quê. Anestesia. Ah, e uma coisa, sobre encontrar o profissional. No meu caso, eu sou muito Maria vai com as outras. Então eu saí conversando com todas as minhas amigas que colocaram prótese ou que tiveram experiência com cirurgia plástica pra elas me indicarem bons profissionais de São Paulo, porque eu não sou daqui. E eu não sou uma pessoa que, tipo, sempre sonhou. Então não é que eu tenho os profissionais dos sonhos, sabe? Tipo, você já segue, já tá de olho, eu não sei. Eu fui nos 4 médicos. Acho muito importante você ir em vários médicos assim, porque você tem opiniões diferentes, aí você consegue tomar a sua decisão com mais informação. Tipo, por onde você vai colocar sua prótese, o tamanho, se tem que fazer alguma outra coisa além da prótese de silicone. Porque, por exemplo, no meu caso, o que eu descobri, a minha mama, o que me incomodava, dado que eu gosto de peito pequeno, era o formato. E eu tenho uma má formação nos seios chamada mama tuberosa, que você pode jogar no Google, você vê muitas fotos, tem níveis, tipo 1, 2, 3, 4. O meu nível era o nível 1, por isso que não me incomodava ao ponto de eu achar que tinha alguma coisa diferente no meu peito. Eu achava que ele era pequeno e só. Mas essa má formação, num nível mais elevado, pode fazer com que a mulher não consiga amamentar, mexe muito com a autoestima, porque às vezes uma mama tem um tamanho diferente da outra. Então, muitas mulheres sonham em colocar silicone pra resolver isso, inclusive. Eu não fazia ideia disso. Quando meu médico me explicou, eu joguei no Google e fiz assim, ó, é isso. Aí eu assisti 1 milhão de vídeos de pessoas com mama tuberosa que colocaram silicone. Enfim, mas eu senti todos, quando eu chegava falando, ó, eu quero peito pequeno. E eu tenho um corpo, um biotipo, eu tenho quadril, eu tenho uma altura tipo 1,73. Então, por mais que eu pareça menininha assim nos vídeos, eu sou alta. E as pessoas falam, não, dá pra colocar um peitão, vai ficar bonito. Mas não combina com a minha personalidade, não combina comigo, eu não quero perder minhas roupas. Eu não quero mudar, eu só quero ter algo que eu já tinha e que, por consequência de algo que me faz bem, que é uma vida ativa, mudou. Aí eu cheguei lá com um briefing que era assim, eu quero o peito igual da Camila Coutinho, uma foto que ela postou, porque eu achei que o silicone dela, ela fez vídeo também, que é muito bom o vídeo dela, ficou muito natural, proporcional e que também combinou com ela. Então eu sempre mostrava a foto do dela. E é óbvio que como ela tem uma estrutura diferente, o tamanho também vai ser diferente, sabe? Tipo, também o peito dela antes do silicone tinha um tamanho, o meu tinha outro. Mas o resultado final que eu queria que ficasse parecido. Todos os médicos me falaram que é difícil ter certeza do tamanho. É muito lá na hora da cirurgia que eles vão te abrir, colocar prótese e ver o que funciona e faz mais sentido pro seu corpo. Daí o que acontece, eles dão mais ou menos, você dá mais ou menos um limite. Ah, eu quero até 210. Eu quero entre tanto e tanto, sabe? O meu limite é 150 a 200. Dando preferência pra 150. Mas se ele achar que na cirurgia 200 foi o que ficou bom, tudo bem. Foi o que eu conversei com mais ou menos os médicos. Aí eu tomei a decisão de operar com o mesmo médico da Camila, que é o Fábio Carramaschi. Por que eu escolhi o Dr. Fábio? Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. E eu fiquei muito segura na conversa que eu tive com ele, porque a sensação que eu tive é que ele me escutou. Ele deu sim a opinião dele do que ele achava certo e errado, mas ele trabalhou em cima do que eu falei pra ele, sabe? E ele me passou muita confiança de que sabia exatamente o que estava fazendo. Então ele falou pra mim sobre a mama tuberosa, e aí ele falou, olha, no seu caso, o que eu recomendaria, dado que a luz tá piscando, eu raloei, dado que você tem a mama tuberosa, eu tiraria um pouco da gordura do culote e colocaria aqui, porque aí eu tenho essa gordura pra desenhar um pouquinho mais o peito e deixar ele no formato
que você tá me falando que você gosta, que você quer, mais natural. E aí eu fiquei muito em dúvida, muito em dúvida, porque eu já tinha tomado a decisão de que eu não ia mexer no meu culote, porque eu já acostumei, e é isso, fazia parte de mim. Só que quando ele falou isso, sabe que eu fiquei pensando, falei, é isso, todo esse tempo eu tava guardando o culote pra colocar aqui, tudo é reciclável. Mas eu fiquei muito dividida. Como eu já tinha tomado a decisão do peito, eu nem compartilhei, porque depois que eu fizer eu faço, porque eu já tomei a decisão. Mas o culote eu realmente estava em dúvida. Então eu falei, olha, o que vocês acham? Alguém aí já fez? Como foi a experiência? Vale a pena? Não vale? Porque eu gasto um tempo da minha semana fazendo modeladora, ou seja, ainda é uma coisa que, por mais que eu tenha aprendido a conviver com ele ainda me incomodava. Então, pelo menos uma vez na semana eu ia fazer o Redux ou modeladora. E nenhuma das coisas que eu faço tinha um resultado 100%. Diminuía, disfarçava, mas o primeiro lugar que eu engordo é no quadril e o culote ele fica mais visível. Então, quando ele me falou isso, eu falei, beleza, eu vou pensar. Eu fiquei pensando um tempão, aí no final de semana antes eu falei, tá bom, vamos fazer o culote também. Então foi uma cirurgia em que eu fiz 3 coisas ao mesmo tempo. Septoplastia, prótese de silicone e lipo no culote. Acho muito estranho falar lipo, porque eu tenho uma ideia de lipo que nem a gente assistia antigamente, lipoaspiração, sabe? Só que ele me explicou todos os riscos, porque, enfim, por mais que seja uma lipo pequena, é uma lipoescultura. Só que ele falou, olha, das lipos, essa que você tá fazendo é numa região que não tem órgãos vitais, é muito superficial, é uma gordura muito pequena e a lipo ela é recomendada para pessoas que, assim como você, tem uma vida ativa, chegaram num corpo que as pessoas estão satisfeitas, mas por algum motivo tem uma gordurinha ali que a pessoa não consegue perder. Genética e tal, então você consegue manter aquele corpo, sabe? Eu tinha uma ideia de lipo que a pessoa queria emagrecer, ele falou, lipo não emagrece. Muita gente até engorda depois que faz a lipo porque tem um período de recuperação. Quando eu falei que fiz lipo, e eu fiz uma questão de assim que eu saí da cirurgia, eu gravei story falando tudo que eu fiz, eu falei, não quero que as pessoas fiquem especulando, tem que ter vergonha não, gente, paguei tudo parceladinho, assim, de algumas vezes, mas eu paguei tudo, eu trabalho e eu sou dona do meu corpo pra fazer o que eu quiser com ele. E não é que o discurso do eu me aceito vem com eu não posso mudar algo que eu quero no meu corpo, entendeu? O eu aceito é eu aceito que eu sou dona do meu corpo e eu faço o que eu quiser com ele. Esse é o discurso do eu aceito, que eu acredito. Então por isso que eu fiz questão de ser honesta e falar, e até pra desmistificar um pouco também dessa coisa do tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha nada. Se é uma coisa que sempre sonhou, que é importante pra você, ou que por algum motivo se tornou importante pra você, acredite nos seus sonhos, linda. Vai lá e faça. A Ana tá puta aqui comigo porque eu falei uma coisa, ela não concordou, ela falou, eu vou cortar isso na edição. Ela me poda, tá? Queria falar pra vocês. Mas é o seguinte, ela perguntou, você teve medo da cirurgia? Aí eu falei, nenhum, mas nenhum. Eu normalmente não tenho medo, eu falo, morrer, morreu. Ela, Bruna, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Não. Mas ó, é assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer pra ter uma boa experiência operatória. Tipo, eu escolhi um médico muito bom. Não economizei, pesquisei num hospital muito bom, que é o Vila Nova Star. Um hospital parecia um hotel, tão maravilhoso. Eu sei que eu tô falando isso com privilégios, porque eu consegui bancar isso, pagar isso, e não é uma realidade pra todo mundo, então isso é algo importante falar aqui. Eu economizei, juntei grana pra conseguir tomar essa decisão sabendo que eu tinha todo o amparo de um hospital maravilhoso, de profissionais bons. Tudo que eu podia fazer para ter a melhor experiência possível, eu fiz, entendeu? E eu fui muito cuidadosa, por isso que eu levei meses conversando, perguntando, pedindo ajuda das pessoas. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu tô muito tranquila, com a consciência tranquila de que eu estou em boas mãos. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho uma cicatriz de apêndice, eu já mostrei, ela sempre aparece nas minhas fotos, eu não apago no Facetune, porque ela já faz parte da minha vida desde os meus 12 anos, então eu nem vejo mais, tá ali, a cicatriz é isso. Por algum tempo foi uma questão, tipo, eu não usava biquíni na adolescência, tipo, dos 12 aos 15, eu morria de vergonha. Mas assim, depois de velha, são tantas outras cicatrizes da vida, que o que é essa cicatriz da apêndice? Foda-se. Ele falou que ainda ia poder usar a gordura do meu culote na cicatriz, pra ela ficar um pouco menos visível. E eu achei tudo. Eu falei, pode usar, usa onde quiser. Eu já tinha operado, mas eu não tinha muitas lembranças do dia da minha cirurgia. E eu operei lá em Leopoldina. Dessa cirurgia eu tenho medo. Da que eu fiz lá em Leopoldina, porque é no hospital no interior, mas enfim, a minha cicatrização da apêndice e tal foi muito ruim, dele colocar dreno. Não sei se porque eu era criança ou
sei lá, estavam muito inflamados. Eu sei que foi uma cicatrização difícil, já tinha pontos, sabe? Os pontos meio grandes, assim, não ficou muito bom, não. Essa é uma cirurgia plástica, então a parte estética é muito levada em consideração, né? O Dr. Fábio, ele é muito perfeccionista, eu percebi isso nele. Ele pensou muito nos detalhes, no ângulo, tamanho, cicatriz e tal. E aí, enfim, eu fui pro Hospital Vila Nova Star um dia antes da cirurgia, à noite. E, gente, eu vivi o meu dia, foi tão engraçado, porque não parecia que ia acontecer nada no dia seguinte. Fui de manhã, fui na academia, sei lá, eu fiz umas 4 coisas, nada a ver com a cirurgia no dia. E eu falei, putz, é um dia normal. Aí quando deu a noite, tomei meu banho e fui pro hospital. E aí lá no hospital foi uma experiência muito maluca. Eu gravei uns vídeos com vlog. Eu não sabia se eu ia fazer vlog ou não, porque eu falei, se eu ficar muito sensibilizada, eu ficar muito fraca, eu não vou gravar não. Depois eu conto e vocês que imaginem. Mas eu tava tranquila, então eu mostrei algumas coisas. Eu vou pedir pra ela colocar aqui na edição o que deu pra salvar, porque em alguns momentos eu tava um pouco grog. Gente, a coisa que mais me impressionou quando eu saí foi o ar. Parece que eu pinguei 2 litros de sorinho, um em cada nariz. E agora tá fácil de respirar. Aí eu olhei pra baixo e falei, tem peito. Aí eu cheguei aqui e já pode comer, eu amei. Eu lembro que quando eu fui pra sala de cirurgia, dei tchau pra minha mãe e tal. E aí eu fiquei lá assim, eu olhei todo o elenco de Grace, assim, eu fiquei pensando, quem pega quem, será? Eu esqueci de falar o nome do otorrino, ele chama Márcio Abraão, vou deixar o contato aqui embaixo. Aí eu acordei, puta da vida, eu falei, mãe, o nariz, ele esqueceu, será que não deu certo? Sei lá, começou a quebrar, falou, putz, tá foda aqui, depois a gente faz. Mas deu tudo certo, ele fez, só que como o meu nariz é funcional, a questão, eu não quis mudar. Até o Fábio perguntou, você não tem nenhuma questãozinha com o seu nariz? Eu falei, meu nariz é show de bola. Lindo, minha mãe esculpiu a dedo. Eu lembro que eu sentia, tipo assim, como se tivessem colocado 2 sacos de arroz em cima de mim, assim, um peso. E como se eu tivesse feito academia. Mas eu acordei, aí eu fiquei, tipo... Você fica assim, tá bem inchado quando você faz, né? Então tava muito inchado e eu fiquei... Oi, gente. Tô de volta. Já fiz xixi, levantei pela primeira vez. Eu tô meio travadona, assim, mas não é nem porque eu tô sentindo dor, é porque eu tenho medo, sabe? De esticar demais. A enfermeira que vem me ajudar, ela fica, não, você pode fazer isso, pode, eu quero fazer nada. Eu fico tipo travada, igual uma pedaço de tábua. Eu tô com esse negócio enrolado na minha perna, vocês estão vendo? Que fica fazendo uma compressão, parece uma drenagem. E aí assim, eu quero um desse na minha casa, como faz? Mas é uma delícia. Aí ela queria tirar, falou, não, você já tá bem, já tá além de pé. Aí, por favor, deixa eu ficar até eu ir embora. É muito difícil a Taurina no hospital, sabe? Ela quer massagem, ela quer mimo. Você tava falando com a minha mãe que eu tô me sentindo com 15 anos de novo, assistindo Malhação deitadinha. Eu vou virar noveleira, vocês me aguardem que eu vou ficar no Twitter comentando capítulos da novela. Aí o primeiro médico chegou, abriu, falou, não, tá jóia na cicatrização, foi uma ótima cirurgia. Eu falei, qual foi o tamanho da prótese? Aí ele falou 175, mas a gente usou 60 no culote, no peito. Eu não entendo se quando eu falar pras pessoas eu vou falar, eu tenho 235, ou se a gordura ela espalha e fica só em volta, sabe? Ou vai para os lugares aqui em volta, eu não sei. Isso eu posso perguntar na minha próxima consulta e eu falo no próximo vídeo pra você. Em relação à lipo, parecia que eu tinha batido o quadril em algum lugar, sabe? Tipo, tava doloridinho. Mas não cheguei a sentir um desconforto gigante e tal, não. Quando eu fui tomar banho, que eu vi o meu corpo, foi muito legal, porque parecia o meu corpo ainda, só que um pouquinho diferente, um pouquinho do jeito que eu queria, sabe? Então não foi o meio que, nossa, olha como eu sou agora. Foi um tipo, nossa, esse sempre foi o meu corpo, mas eu nunca o enxerguei assim. Juro, esse foi o sentimento do peito e do culote, porque eu acho o meu biotipo maravilhoso, gosto de ser assim. Só que eu só enxergava o meu culote quando eu olhava pra minha bunda. E eu ficava tipo, beleza, faz parte de mim, beleza, faz parte de mim. Mas quando ele saiu dali, eu fiquei, caraca, os meus ossos são lindos. Daí eu tomei banho sentadinha com a ajuda da enfermeira. É muito engraçado alguém te dar banho, gente. Você fica meio tipo assim, sou um bebê. Tomei banho, foi mara, porque eu vi pela primeira vez o meu corpo de pé. Como ficou o peito, quadril, nariz. Aí eu tomei banho na cadeira de roda sentadinha. Eu fui com um vestido rosa parecido com esse na consulta. Aí a assistente lá do meu médico falou, vá com ele pro hospital, porque depois vai ser fácil de colocar, porque você pode colocar por baixo. E eu tava batendo um papo com a enfermeira, ela me perguntou, você colocou o silicone por debaixo do músculo? Eu falei, sim.
fala, nossa, você tá muito bem. E é muito louco como cada pessoa tem uma resistência, né, à dor e tal. Então assim, eu tô sentindo um desconforto, como se fosse uma pressão, mas é tão de boa. Pode ser que eu tô dopada de remédio, né? Então, acho que é duas coisas, né? Eu sou bastante resistente à dor e o meu médico fez um trabalho muito bom. Daí, eu fiquei no hospital e eles já iam me dar alta à noite. Tava tomando todos os remédios lá no soro, na veia. A minha pressão, ela é um pouco baixa, então fica sempre 9/5 e tal, então... Nesses períodos assim, eu fico muito zen, assim, de boas. Aí nesse dia à noite eu já ia embora e quando eu levantei pra colocar minhas coisas, senti minha pressão despencar, assim. Então tudo começou a ficar meio cinza. Aí eu falei, mãe, não dá pra ir embora. Eu tô mal. Daí, assim, a enfermeira falou, espera mais um pouquinho, senta. Mas aí eu tentei de novo e a impressão ainda tava baixa. Daí eu dormi lá no hospital mais um dia. No outro dia de manhã eu já tava me sentindo mais forte. Aí eu fui pra casa. Só que eu tenho uma coisa chamada reflexo vagal, que vocês podem jogar no Google pra entender o que é exatamente, mas basicamente, em algumas situações que eu sinto que eu tô em perigo ou que o meu corpo tá em perigo, eu desmaio, ou minha pressão cai de uma forma que eu posso chegar a desmaiar. Então eu fiquei com medo disso acontecer no caminho, sabe? Tipo, entrando aqui em casa e tal. Então por isso que eu fiquei até... Eu não, né? O médico falou pra eu ficar lá até outro dia. E aí quando eu voltei pra casa, eu cheguei. Aí o médico otorrino, ele deixou uma prescrição falando que eu precisava lavar o meu nariz 4 vezes no dia. E foi isso que deu de ruim, assim, no meu pós-operatório. Porque quando eu fui lavar o nariz pela primeira vez no banheiro, eu joguei o sprayzinho no nariz, saiu sangue. E aí eu fiquei muito aflita de ver sangue escorrendo assim, ó. Eu me sentia eleve. Aí eu saí andando assim do banheiro, sentei no sofá e fiz... Então eu sou consciente até desmaiando, entendeu? Aí minha mãe ficou maluca porque eu não acordava e eu tava... Ela falou que você demorou pra voltar, né? Ela falou meia hora, mas eu acho que ela exagerou. Deve ser uns 15 minutos. Só que eu tava lá ouvindo a minha mãe, mas eu tava meio assim... E ela tá, Bruna, você tá bem? Eu tô... Foi isso. Aí ele me deu vários remédios. Ele falou, esse aqui é pra você, se você sentir muita dor, esse aqui é pra dor, esse você tem que tomar, esse se não sei o que. E aí eu senti dor no primeiro dia, que eu não sabia se era muita dor ou dor normal. E aí eu falei, eu não vou ter o meu parâmetro de dor como referência, porque eu sou muito forte. Vai que isso é uma dor muito forte e atrapalha de alguma forma, sei lá, dormindo eu encosto. Então eu tomei o remédio pra muita dor no primeiro dia. Aí no segundo dia eu tomei só pra dor. E no terceiro dia eu falei, toma ou não toma? Eu não tô sentindo nada. Então, e muitas pessoas me falaram, Bruna, debaixo do músculo dói. Você vai chorar os 4 dias. Então muda muito de pessoa pra pessoa, sabe? O quão resistente você é, o quanto você tem aflição de ver cicatriz. A minha cicatriz, ela é em volta do mamilo, né? Que foi a decisão que ele fez lá na cirurgia, porque deu pra enfiar pelo mamilo e aí não vai ficar cicatriz. Então, eu não vejo ela. Quando eu olho no espelho, eu percebo que tem um pontinho. Não um pontinho, isso é uma coisa muito massa. Que eles não deram ponto, é uma cola, tipo um super bonder. Acho que dá pra ver aqui, porque ele também tirou umas 2 pintas que eu tinha aqui no peito. E aí tem um super bonder, tipo assim, sabe quando você vai passar super bonder e sai um pouquinho? Fica assim, tipo, no seu dedo? É a mesma sensação, só que em cima da cicatriz. Aí eu fui no consultório dele, 2 dias depois. Ele falou que tava tudo ótimo na cicatrização. E o culote tava, o corpo tava inchado, mas tava como se eu tivesse batido mesmo, um roxo. E uma cicatrizinha assim, desse tamanho, assim, com o super bonder também, que eu sentia de cicatriz. E aí foi isso, aí cada dia eu sentia menos dor e eu conseguia fazer as coisas com mais facilidade. Aí a minha mãe fez comidinha gostosa pra mim todos os dias, minha mãe me ajudou no banho, me ajudou a colocar a cinta. Então assim, você vai precisar de uma pessoa com você nos primeiros dias. Não tem as coisas, eu sou forte. Não é porque você não consegue levantar muito o braço mesmo. O limite é aqui, ó. Esticar, fazer rabo de cavalo, prender o cabelo. E tem os riscos, tipo assim, secar o banheiro. Você pode cair enquanto está secando o banheiro. Então essas coisas que você tem risco de cair, dado que tem uma cicatrização acontecendo, é muito bom ter alguém pra te ajudar com isso. Então no meu caso foi a minha mãe. 7 dias depois da cirurgia, que no caso foi ontem, eu fui nos médicos novamente, do Dr. Fábio. Ele tirou a cola dos pontinhos no culote, do peito ele deixou, falou que a cicatrização tá show. E eu comecei a fazer drenagem também, drenagem linfática, sem tirar o sutiã, só pra retenção de líquido no corpo. Porque o que eu senti é que tinha um líquido aqui, ó, em volta,
que eu ia apertando assim, eu ia sentindo, tem um nome isso. Então eu nunca na minha vida me senti com tanta retenção. Daí agora com as drenagens tá super ajudando. E no nariz, gente, lá no consultório eu falei pra ele do episódio do desmaio. Aí ele já se preparou, ele falou, não, a gente vai fazer uma limpezinha aqui, vai ser bem tranquilo. Vou descrever porque quero causar aflição em vocês. Ele enfia um algodão desse tamanho, tipo assim, fininho aqui, ó. E deixa. Aí você fica assim, ó. Não sabia que tinha tanto espaço aí dentro. Porque o algodão molhado, assim, ele meio que... Um AB, tipo AB. Tipo, é um AB do nariz. Ele enfia aqui assim, e só que assim, é uma sensação muito estranha, porque você fica parado assim e o algodão tá só enfinchando. Porque ele tá tirando, tipo, toda a secreção e tal. Aí depois ele enfia esse negócio que eu falei com a câmera e com uma... canudo. É um canudo com uma lanterninha, que na lanterninha é uma câmera. E aí ele vai capturando os pokémons, entendeu? Só que você não sabe se aquilo é uma meleca gigante, se é um pedaço do seu osso. Não dói, mas dá aflição. Eu senti dor no final, quando ele chegou lá embaixo, que eu acho que é nos canos lá, que é o lugar, sabe quando você tem sinusite? Se você tem sinusite, que você sente uma dor assim, aí eu senti dor naquele lugar. Aí você pediu pra parar? Não. Porque ele falou assim, ele falou assim, a partir de agora não pode mexer, porque você tá aqui, ó, e a televisão tá aqui, tipo BBB. A casa do Big Brother brasileiro, entendeu? Ele é o Bial. E ele vai eliminar. Aí ele foi tirando um, aí de repente ele falou, esse tá grande. Tava tão grande que não saía? Não saía. Ele pegou um outro e foi, a minha mãe tava olhando, assim, ó. A minha mãe fez assim, ó. Quando ele tirou, amiga, era assim, ó, desse tamanho. E aí no final, que aí foi o que doeu pra caramba, que ele foi lá no final, assim, que ele tipo, meio que faz uma raspagenzinha, assim. Aí ele terminou, eu fiquei assim, mãe, eu não... Aí minha mãe falou, você vai desmaiar, filha? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Só que parecia que tinham, assim, mexido aqui, ó. Aí eu fui num rodízio japonês pra recompensar. Meu corpo falou, porra, você só vai me ferrar hoje? Eu preciso de coisa boa. Aí recompensa aí. Hoje de noite de manhã, eu acordei com a sensação de que eu transpirei muito durante a noite. Não sei se ficou frio, calor de madrugada e eu tava com o edredom. Mas aí quando eu saí da cama, parecia que eu tava 100% pronta pra fazer qualquer coisa, sabe? Não tava mais estranho o peito, parecia que o meu corpo ele tinha entendido. Ah, beleza, não é um corpo estranho, a gente vai ter aqui, show de bola. E ontem foi também o meu último dia de antibiótico, porque eu tomei por 7 dias, e aí ontem foi o último dia. Então hoje eu acordei muito bem, aí eu tava tipo... Só que aí é perigoso quando você começa a se sentir muito bem, porque você quer fazer mil coisas e você ainda não pode. Então, sei lá, tem evento, umas coisas que me chamam, eu falo, será que já dá pra ir? Não. Meu médico do peito, ele me liberou pra fazer caminhadas na esteira na academia. Aí o médico do nariz preferiu não. Ele falou, você pode dar caminhadas, fazer caminhadas, mas não na esteira ainda. Então, como são 2 cirurgias, tem que ir pegando o feedback com os dois pra entender o que você pode. Porque o que eu reclamei com ele é que eu tava me sentindo, sabe... Quando você fica muito tempo sentada, é circulação, assim, então eu queria dar umas caminhadas, não é nem pra gastar caloria, alguma coisa do tipo, é só realmente pra eu sentir que o sangue tá rodando ali no corpo. Aí ele falou, dá umas caminhadinhas no bairro, assim, de bem tranquila, que é o que eu tô fazendo. Então eu voltei do sushi andando, e eu acho que isso também deu uma movimentada no corpo. Porque aí o corpo, eu acho que ele vai voltando a funcionar normalmente, sabe? Ainda mais eu que tava numa vida super ativa, você para de repente assim, o corpo estranha. Então eu acho que esse foi o diário da primeira semana. Daqui a mais ou menos uma semana, se eu achar que tem conteúdo suficiente, eu volto, gravo pra vocês e conto o que eu tô sentindo. Meu retorno no médico, ele vai ser semana que vem, pra talvez tirar o resto da colinha, dependendo de como tiver. Hoje meu peito desinchou muito, ele tava inchado aqui do lado, sabe? E aí, essa parte tava dando uma sensação de que tava grande aqui. E aí agora que aqui eu não tô tão inchada, ficou mais como era. Sabe, eu não sei se eu tô explicando bem, mas tá muito menos inchado, ele tá com mais cara de um peito que não passou por uma cirurgia, né? Você não achou? Você Achei. Vou terminar o vídeo falando algo que pra mim tá óbvio, mas eu vou enfatizar. Esse vídeo não é um incentivo à cirurgia plástica, eu tô aqui compartilhando uma experiência minha, porque eu assisti vários vídeos antes de tomar uma decisão e isso me ajudou a entender o que eu estaria passando, então eu tô sendo bem honesta com vocês em relação a tudo. Tô com um tempo livre até o final da recuperação, então tem muito conteúdo pra vocês diários no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. Se você já passou ou tem alguma dúvida, tem alguma questão, comenta aqui, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que o mais importante antes de tomar qualquer decisão é você ter o máximo de informação possível, pra você saber o que tá fazendo, entender o que tá fazendo.
Então é isso. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo logo aqui no YouTube. Tchau!